Olá pessoal, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o poder da nossa mente. Nesse momento que nós estamos vivendo, acho que é interessante a gente entender um pouquinho como é que a nossa mente funciona e como é que nós podemos usar todo esse potencial energético e psíquico que nós temos, essa usina nuclear que nós temos aqui no topo do nosso corpo, a nosso favor. A minha fala ela vai manter uma certa fidelidade aos princípios da física quântica e também aos estudos na espiritualidade. Espiritualidade, não é religião, são duas coisas completamente diferentes, ok? Mas para a gente falar de física quântica e poder entender, eu quero deixar três princípios esclarecidos de início para a gente poder desenvolver um raciocínio. Primeiro, quando a gente fala de quântico, de algo quântico, de um objeto quântico, a gente está falando de onda, de energia, tá? Tudo que é quântico tem natureza ondulatória. Segundo, que os objetos, esse algo quântico, ele tem interação com os campos eletromagnéticos e também com partículas. E o que são campos eletromagnéticos? Pensamentos são campos eletromagnéticos. O nosso pensamento são ondas eletromagnéticas, ok? E o terceiro ponto é que quando esse objeto quântico, quando esse algo quântico ondulatório entra em contato com algo material, com partícula, átomo, ele perde a natureza ondulatória e passa a ter uma natureza mais física, mais átomo, mais objeto, entende? Mais físico, ela é mais palpável. Corpuscular seria o nome correto, adequado. Então, tendo esses três princípios em mente, que tudo que se fala de quântico é onda, que tudo que a onda quântica, ela entra em contato com o campo eletromagnético, e nosso pensamento é eletromagnético, e quando essa onda, essa natureza ondulatória, entra em contato com uma partícula, ela perde a natureza ondulatória e se torna algo mais corpuscular, ela já tem massa, vira um átomo, ok? Bom, deixa eu pegar as minhas anotações aqui. O que é importante saber? Que a mente humana, ela não entra exatamente em contato com a ondulação, com a natureza ondulatória das coisas, dos fatos, das situações, dos objetos. Quando a mente humana acessa, essa natureza quântica, ela já se perdeu. Esse objeto quântico, ele já se tornou um objeto corpuscular, ele já tem matéria, ele já tem átomo, né? Ele ainda está volitando nesse espaço no campo, mas ele já tem átomo. Isso quer dizer que alguém já pensou isso, alguém já observou isso. Porque se vocês conhecem o experimento da fenda dupla, quem não conhece, procura aí na internet, no Google, tem muita coisa, tem uns vídeos bem didáticos sobre o experimento da fenda dupla, que em resumo diz que o observador, ele interfere no resultado do experimento. Então, o elétron, ele pode se comportar como uma onda, natureza ondulatória, quântica, ou como uma partícula, natureza corpuscular, mais matéria, átomo, tá? Em resumo, é isso. O que acontece? Quando a mente humana pensa nesse quântico, na verdade, ela já entrou em contato com a parte já corpuscular, já não é só ondulatório. Isso quer dizer que, se a natureza ondulatória, ela é livre, e ela passa a ser, ela se transformar em algo corpuscular, em algo material, ela vira átomo, somente a partir da observação de alguém que tem essa expectativa, quer dizer que já teve um observador. Então, no universo, tudo que existe no universo, alguém já pensou de alguma forma. Se a gente for para a filosofia que estuda essa parte espiritual, vai ver que Hermes Trismegisto fala que a nossa realidade, ela é um reflexo do pensamento de Deus. Então, Deus seria esse ser pensante que pensou o nosso universo, né? E a partir disso, tudo que tem aqui, nós podemos acessar, porque isso já foi colapsado, tá? São visões que eu vou mesclando aqui, porque chega um ponto que a física quântica também não dá conta de responder tudo. E onde é que entra as nossas terapias? Então, vamos lá. Antes disso, deixa eu trazer um outro experimento. Depois da física da fenda dupla, foi feito um outro experimento justamente para ter mais informações do quanto esse observador consegue influenciar no resultado final. Então, lá por 1978, John Wheeler fez um experimento com um outro objeto chamado interferon, que ele conseguia manipular o resultado conforme a mente dele, a intenção dele. Conforme ele intencionava, ele manipulava aquele objeto observador e, portanto, manipulava o resultado final. Então, ficou provado que conforme os óculos, né, a gente já fala
em outros campos do desenvolvimento humano, a gente sempre diz que conforme os óculos que a gente usa para observar a vida é aquilo que a gente enxerga. É mais ou menos isso que esse experimento está dizendo. Em 1986, um outro físico, Helmut, comprovou, ele desenvolveu uma técnica e comprovou que se consegue pegar um elétron, um fóton, um átomo, fazer com que ele volte no passado, mude lá no passado a sua história, o seu comportamento e retorne para o presente com um comportamento diferente de acordo com o que foi modificado lá atrás no passado. Então, isso dentro da física quântica já é algo bem aceito, porque já foi feito vários experimentos, embora não se tenha essa resposta de como isso acontece dentro da física quântica. Mas se a gente pegar Ernest Trismegisto dentro das dissertações dele sobre o universo, sobre Deus, sobre a vida, a gente vai ver que tem um porquê. Então, é unindo a espiritualidade com a física quântica, ok? O que acontece? Se tudo já foi pensado, então a gente volta agora aqui para as nossas terapias. Se tudo já foi pensado, quando eu pego um tarô terapêutico, tá, para ajudar esse cliente a entender o que tem dentro dele, a gente vai ver que tudo que o tarô, essas figuras que vêm num tarô, tudo que elas trazem são informações de algo que já aconteceu, que já tem registro, que já está solidificado no campo morfogenético, no campo informacional da humanidade. Alguém em algum lugar já viu, já comprovou, já sentiu, já viveu aquilo, criou uma realidade, tá? Não exatamente material, mas que tem átomos, que tem corpusculares ali que já sedimentam essa realidade e que a nossa mente acessa, pois a nossa mente é um campo eletromagnético. Então ela entra em contato com as informações que têm a mesma frequência vibratória, ok? Então quando a gente abre um tarô para alguém, a gente está ajudando essa pessoa a entender o que está passando dentro dela, o que está guardado lá nos seus porões, que talvez ela não tenha percebido. Então, isso é uma das respostas do porquê que o tarô terapêutico ajuda tanto a pessoa a compreender o seu momento, as suas necessidades, o que está sentindo, da onde vem, ajuda ela a organizar as peças do seu quebra-cabeça. Então, não estou falando aqui de tarefas adivinhatórias, de misticismo, estou falando de terapia. Um recurso que acessa o nosso inconsciente e nos ajuda a refletir com mais tranquilidade sobre o que nós temos. Nos ajuda a garimpar esse mundo interno. Agora, falando da terapia psicoenergética, a terapia psicoenergética ela tem muito desse experimento do Helmut, que foi quem recriou o experimento desse interferômetro, criado em 1978 pelo John Wheeler, que manipulava, né, a onda, o elétron, o próton, o próprio átomo, que fazia com que ele se deslocasse no tempo, fosse para o passado, se modificasse quando voltava, se apresentava no presente com aquela modificação que fez no passado. Então, o Helmut conseguiu transformar isso numa prática e conseguiu provar para a comunidade científica que realmente isso era possível. Então, dentro da terapia psicoenergética, a gente usa recursos com esse princípio de ajudar o cliente a ir na sua história no passado, modificar uma informação lá e trazer esse comportamento modificado para o presente. É por isso que funciona tanto e ela é tão rápida, porque ela vai mexendo em gavetinhas diferentes que nós temos, onde nós guardamos as nossas informações, e rapidamente vai modificando isso. Quem não entende direitinho, assim, como é que a gente guarda essas informações, as nossas gavetinhas, eu fiz um outro vídeo onde eu falo das dores da alma, procura aqui no YouTube, que é bem interessante. E com esse experimento, com essas técnicas, a gente consegue ir em qualquer uma dessas gavetinhas, esteja no nível físico, no nível energético ou no nível espiritual, esteja nessa vida, nas memórias do que aconteceu nessa vida, ou esteja em alguma memória de algo que tenha acontecido numa outra existência. Então é por isso que funciona, é em função desse princípio. O que é importante a gente saber para esse momento atual? Independente de estar fazendo uma terapia, onde a gente usa uma técnica direcionada para ajudar a acessar, modificar aquele comportamento e poder aliviar o presente, fazer com que o presente fique mais leve, mais tranquilo, a pessoa fique mais fortalecida, mais encorajada perante a vida e perante os seus desafios, independente disso, todos nós somos observadores da nossa vida. Todos nós temos um potente instrumento eletromagnético que está o tempo todo entrando em contato com tudo que já existe, entende? Tudo que já foi vivido por alguém, de bom ou de ruim, de feliz ou de triste, de próspero ou de escassez, existe, está nesse campo de informação da humanidade, esse campo morfogenético. Então, conforme a gente pensa, conforme a gente olha para a vida, os óculos que a gente usa para olhar para a vida, é a forma como a gente vai encontrar. É nessa vibe que a gente vai emitir o nosso pensamento, que vai fazer com que entre em contato
com essa informação que já existe nesse campo morfogenético, essa onda vai entrar em fase, ela vai ficar maior, porque ela tem uma natureza eletromagnética, ou seja, ela ainda tem mesmo que seja já um átomo, ela ainda tem componente vibracional. Então, o que acontece? Vai somar essas informações e vai voltar pelo nosso magnetismo pessoal, isso volta para a gente. Nesse momento que nós estamos atravessando, é muito importante a gente ter isso em mente. Assim, como é que a gente está olhando para a vida? Com medo, com desgraça, observando só as desgraças, as tristezas, as doenças, a escassez, a dificuldade que todo esse período vai gerar? Quanto mais a gente emanar eletromagnetismo, mais a gente reforça isso, porque no campo morfogenético da humanidade a gente já tem muita informação sobre isso. Já teve muitas guerras, muitas pestes, muitas pandemias, então a gente está reforçando isso e buscando isso no campo e trazendo para a gente. Então isso é extremamente importante que a gente consiga mudar o padrão de olhar, de vibração. Está acontecendo X? Ok, está acontecendo X, ninguém vai ficar alienado. Mas o que eu quero? No que eu vou vibrar? No que eu vou pensar? No que eu vou sentir? Então é um poder de escolha para onde eu quero direcionar meu binóculo. Porque assim como já teve muita guerra, muita pandemia, muita tristeza, isso está no nosso campo morfogenético, também já teve muita conquista, já teve muita alegria, já teve muita festa, já teve muita coisa boa. E também está nesse campo morfogenético. Também está ali vibrando. Então a gente tem que cuidar para onde é que a gente vai focar a nossa atenção. Nós temos neurônios dentro do cérebro especializados em buscar essa faixa de frequência. Chama-se sistema reticular ativado. Tá? Então, eu já falei disso em outros vídeos também, tá aí no YouTube, mas então aqui fica a dica. Cuidado para onde você está direcionando o binóculo nesse momento, porque nós conseguimos materializar, buscar nesse grande supermercado que é o campo morfogenético humano, aquilo que a gente está vibrando. Então, se eu não quero doença, eu não vou ficar dizendo que eu não quero doença. Eu vou dizer que eu quero saúde, eu vou procurar a saúde. Entende? Não vou virar meu óculos para a doença e dizer assim, não fechar os olhos. Não, eu ainda estou direcionado para lá. Eu vou direcionar para a saúde. Eu vou direcionar para a alegria, eu vou direcionar para a abundância, eu vou direcionar para a superação, eu vou direcionar... Porque assim, quais são os aspectos de uma crise, né, que a gente está vivendo? Ou a gente abaixa e afunda e quebra e não tem mais jeito e acabou, ou, isso também está no nosso campo morfogenético, nas crises a gente acha alternativa, o sistema criativo ele é acionado e a gente acha soluções e a crise nos fortalece e nos faz crescer. Então vamos cuidar para onde é que a gente vai mirar o nosso óculos. Se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho, eu estou à disposição e a gente tem técnicas para ajudar a fazer com que a vida possa ser mais leve, sim, mesmo que lá atrás tenha sido um pouco mais pesado. É possível modificar isso. A física quântica está aí mostrando e a espiritualidade também. Eu espero que possa ter ajudado. Um grande abraço a todos.